E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de física. A aula essa que é destinada para todos os primeiros anos da escola Ubirajara. E vale lembrar que essa é a nossa terceira aula de física. Então nós tivemos aí a aula 1 e correção 1, aula 2 e correção 2 e agora nós vamos para a aula 3. E nós vamos falar sobre velocidade média. Nós já falamos sobre isso na aula passada, certo? Foi o último tópico da aula passada e nós vamos colocar aqui mais exemplos, né, sobre velocidade média. Então vamos chamar aqui o nosso tópico de velocidade média parte 2, beleza? Então relembrando aí da aula passada, mostrei para vocês como se calcula a velocidade média de um corpo e mostrei a fórmula para vocês, né? Essa fórmula é a fórmula da velocidade média. Vm quer dizer velocidade média, SF quer dizer espaço final, SI é espaço inicial, TF é tempo final e TI é tempo inicial, beleza? Então, quando você quer calcular a velocidade média de um corpo, usa essa formulazinha aqui. Vale lembrar, galera, que essa fórmula é a mesma coisa que essa daqui, certo? Tem gente que acha que isso aí é duas fórmulas diferentes, mas não, é a mesma coisa representadas de maneiras diferentes, certo? Quando você ouvir falar de ΔS, que é variação do espaço, é a mesma coisa que espaço final menos espaço inicial. E quando você ouvir falar de variação do tempo, que é ΔT, né, é a mesma coisa que está falando de tempo final menos tempo inicial. As duas fórmulas são a mesma coisa, só que representadas de maneiras diferentes, ok? Então vamos para mais um exemplo aqui para a gente relembrar da aula passada. Imagina a seguinte situação. Você tem aqui um carro sobre uma trajetória, certo? Esse veículo sai do quilômetro 10 às 13 horas e chega no quilômetro 90 às 15 horas. Então, como nós podemos determinar aqui a velocidade média desse carro? Agora vamos lá fazer a devida substituição. Quem é SF? Quem é espaço final? É até onde ele foi, né? Ele foi até o quilômetro 90. Menos. Quem é o espaço inicial? De onde ele partiu? Ó, do quilômetro 10. Então, 10 é o espaço inicial. Vamos ver quem é o tempo final. O tempo final é que horas ele chegou lá? Ó, 15 horas. Menos. Quem é o espaço ou tempo inicial? Quem é o tempo inicial? 13 horas. Então, coloco 13 no lugar do TI, que é tempo inicial. Então, em cima, 90 menos 10 dá 80. E 15 menos 3 dá 2. Então, fica 80 dividido para 2. Beleza? Aí, galera, dividindo 80 para 2, nós vamos ter o seguinte, que velocidade média é igual a 40. Mas aí nós precisamos saber a unidade. Aí tu vem aqui na figura. O espaço está dado em quilômetros e o tempo está dado em horas. Então, a velocidade tem que ser dada em quilômetros por hora. Então, velocidade média é igual a 40 km por hora. Beleza, galera? Então, aí, resolvido o exemplo 1. Certo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de velocidade média com mais exemplos. Dando continuidade, galera, no exemplo 1, vocês viram que eu forneci o espaço e forneci o tempo e descobri a velocidade, certo? Será possível eu te mostrando a velocidade e te mostrando o espaço, será possível determinar o tempo? E será se é possível eu te dando a velocidade e te dando o tempo, será possível determinar o espaço? É isso que nós vamos resolver em cada um desses dois exemplos, beleza? Então vamos lá. Ó. Exemplo 2. Quanto tempo um veículo com velocidade média igual a 10 metros por segundo leva para percorrer 120 metros? Ou seja, ele te deu velocidade e te deu espaço. Ele quer descobrir o tempo. Vamos lá. Então, galera, para resolver essa questão, nós vamos usar a fórmula da velocidade média, nessa forma mais simplificada dela, porque vai acabar sendo um pouco mais rápido para a gente. Então, vamos lá. Ele já disse que na questão, né, no exemplo aqui, ó, a velocidade média é 10 metros por segundo. Então, no lugar da velocidade média, você coloca um 10. Igual. Aí ele fala que o espaço que ele percorreu é 120. Então, no lugar do ΔS, né, que é a variação do espaço, você coloca 120. E ele quer descobrir quanto foi o tempo, né? Ele quer saber quanto foi a variação do tempo. Então, você faz o seguinte, galera. Quando você quer saber o valor de uma letra, você deixa ela sozinha. Então, vamos deixar esse ΔT sozinho. Então, basta trocar de lugar com esse 10 aqui. Ó.
Quando você troca de lugar, vai ficar da seguinte maneira, ó. ΔT é igual a 120 dividido por 10. E 120 dividido por 10, galera, dá para tu cortar esses dois zeros e fica 12 dividido para 1. 12 dividido para 1 é 12. Aí, para você saber que unidade você vai usar, é só olhar aqui para a velocidade. Ó. A velocidade está em metros por segundo, ou seja, o tempo tem que estar em segundos. Então, tá aí a resposta do exemplo 2. Beleza? Dando continuidade. Vocês acabaram de ver no exemplo 2 que com a velocidade e o espaço eu descubro o tempo. Agora, no exemplo 3, vocês vão perceber que com a velocidade e com o tempo eu descubro o espaço. Olha só. Qual o espaço percorrido por um ciclista com velocidade média igual a 30 km por hora, que levou 2 horas para percorrer um circuito? Então vamos lá. Ele diz que a velocidade é 30, então no lugar da velocidade média tu já coloca um 30, igual. Ele quer saber o espaço, então como tu não tem um espaço, só repete aqui. E ele diz que o tempo que ele levou foi 2 horas, então a variação do tempo é 2, né? Porque foi 2 horas. Então, como tu quer descobrir o valor de ΔS, é só deixar esse ΔS sozinho. Para deixar ele sozinho, nós temos que tirar esse 2 daqui de perto dele. Passando o 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, né? Porque o inverso da divisão é a multiplicação. Fica da seguinte maneira, galera. 2 vezes 30 é igual a ΔS, certo? É igual a ΔS. Então, galera, ΔS é igual a 60. Aí, para saber a unidade, nós temos que dar uma olhada aqui na velocidade. Ó. A velocidade média está dada em km por hora. Né? Então, como está dado em km por hora, é porque o espaço tem que ser dado em quilômetros. Então, tá aí, galera. Acabamos de descobrir o espaço, tendo a velocidade média e o tempo. Beleza? Então, vamos fazer aqui um resumo desses 3 exemplos. Então vamos observar aqui os 3 casos que nós resolvemos. Exemplo 1, 2 e 3. No exemplo 1, faltava a velocidade, mas eu tinha o espaço e tinha o tempo. Então dava para descobrir a velocidade. No exemplo 2, faltava o tempo, mas eu tinha a velocidade e tinha o espaço. Aí dava para descobrir o tempo. No exemplo 3, faltava o espaço. Como faltava o espaço, né, eu tinha a velocidade e o tempo. Aí então dava para descobrir o espaço. Beleza? São esses 3 casos que costumam aparecer mais nas questões mais básicas de velocidade média. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E é isso. Valeu!